Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Mais do que Finanças. Meu nome é Márcio Ribeiro, é um prazer ter você aqui. Hoje eu estou com um convidado mega especial para a gente falar de gestão tributária. Para você que é empresário, empreendedor, que quer melhorar as finanças do seu negócio, saiba que a gestão tributária é fator fundamental para você conseguir melhorar realmente a sua empresa e ter lucro. Hoje tem o nosso convidado aqui, Alexandre Schuster. É um prazer ter você aqui. Eu vou pedir para você se apresentar, para você contar um pouco aí o que você vem fazendo, qual que é a sua história, e daqui a pouco a gente já vai aquecendo a galera aí, dando todas as dicas, aí, os ensinamentos que eu tenho certeza que você vai poder contribuir bastante. Muito bem. Primeiramente, obrigado pelo convite, Márcio. Essa oportunidade que você está passando aí é de vital conhecimento aí para o pessoal que está nos assistindo, principalmente pelas dicas e instruções e orientação que eu posso estar contribuindo para vocês, né? Maravilha. Me chamo Alexandre Schuster, sou professor universitário, contador há mais de 20 anos e tributarista, né? Desde década de 90, já faz bastante Que beleza, tempo. Perito judicial, estou em mais de 20 e poucas cidades aí atuando como perito judicial em demandas cíveis, família, falência, recuperação judicial, né? Então é uma outra seara, né? Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar aí. Maravilha. E para a gente trazer essa prática, né? Hoje você ainda atua como contador, né? Você tem uma contabilidade, né? E eu acho que vai ser muito legal você trazer essa prática, né? Então, assim, além do dia a dia, você como consultor, como professor, então tem toda essa dinâmica aí para poder ajudar o empresário que muitas vezes aqui no Brasil ainda não tem essa orientação, né? O cara começa a empreender do nada e aí não tem essa profissionalização, né? De tipo, quais são os meus deveres, quais são as minhas responsabilidades. Não é só fazer a atividade principal, né? Então, beleza, o cara é um mecânico, um funileiro, um vendedor, o cara faz bem a sua atividade, mas na hora de ser gestor da empresa, falta bastante coisa. O que você mais vê aí no dia a dia? O que você pode compartilhar? Talvez o com certeza. maior erro assim, que o empresário vem fazendo, que você acompanha nas consultorias, no dia a dia, com seus clientes. Então, assim, vamos pensar pro lado positivo, né? Vamos pensar pro lado positivo e depois pensar naquilo que pode trazer de prejuízo para esse profissional, para esse empreendedor, empresário, né? Perfeito. O lado positivo é que esse empresário ele tem conhecimento naquilo que ele sabe fazer, né? Então, se você comentou, né? Tem uma oficina mecânica, pô, eu conheço de mecânica. Eu sei consertar um veículo, eu sei, né, trocar peças, fazer manutenção. Mas eu não tenho conhecimento, por exemplo, vendas. Eu não tenho conhecimento em marketing digital. Não tenho conhecimento em contabilidade. Né? Assim como não tenho conhecimento na questão da responsabilidade tributária. Esse é o ponto-chave principal da nossa enquete, né? Vamos falar assim. Perfeito. Por quê? Essa responsabilidade tributária, o empresário, ele arrisca o seu patrimônio. Você constitui uma empresa, você está colocando o seu patrimônio pessoal em risco. Ah, mas como assim? Como assim? Se você, vamos dizer assim, cometer erros nessa gestão contábil, financeira, né, e tributária, o reflexo todo dele vai para o seu patrimônio. A sua empresa é responsável, a sua pessoa física como sócio é responsável, e assim por diante. Então, às vezes, aquele empresário que trilhou, não é só o pequeno, não. São grandes empresários. Porque no Brasil, infelizmente, não existe proteção patrimonial. Você pode até elaborar uma excelente holding e tudo mais. Mas a legislação brasileira, né, nos riscos civil, trabalhista, tributário e outros mais, ele vai buscar os alicerces que a lei lhe confere para, vamos dizer assim, resguardar toda aquela cobrança que tiver. Olha, infelizmente eu cometi uma sonegação fiscal, fui autuado em, 2 milhões. O meu patrimônio nem chega perto disso. Eu sou sócio de outras 3 empresas. Então, o risco seu, empresário, está dentro da sua empresa, na sua física e em todas essas outras empresas também. Não é dividido por exemplo, a empresa A está com problema, mas a empresa B está saudável. Junta tudo. Junta tudo. Então, assim, um empresário investidor vem para o Brasil, né? Vou montar aqui uma transportadora. Tá. Agora vou montar um hipermercado, tá certo? Então, se eu tive um problema naquela transportadora, impacta na outra. Vai impactar no hipermercado, porque eu tenho participação nas cotas daquele hipermercado. E
a pessoa que tem direito lá com relação à distribuidora, né? A algum crédito, alguma coisa, uma dívida bancária, uma ação trabalhista, vai buscar todos os bens dos quais você participa. Então, todas as empresas que você participar, aquelas cotas podem ser penhoradas. Entendi. É muito legal você trazer essa percepção, porque o que eu vejo, né, nas consultorias e os atendimentos que eu venho fazendo, tem muitos empresários que já têm até alguns anos empreendendo, já às vezes 2, 3, 5 anos, que ele não teve essa visão de quanto que é importante você ter esse conhecimento, nem que seja mínimo, da parte fiscal, tributária, contábil, porque ele acha que o contador, eu pago a contabilidade lá, o cara tem que, é responsabilidade do contador entender Entendi. como funcionam os mecanismos, né? E muitas vezes a parte que cabe a ele não faz, às vezes por não saber, às vezes por não procurar saber. Concordo. E talvez não entender o quanto que isso é importante, mas que pode realmente gerar vários prejuízos. O que você mais vê, assim, de ponto que pode impactar realmente de ter ser o maior erro do empresário mesmo? Falando de tributos, né? Qual que é o principal erro que você vê? Então, assim, puxando o gancho da pergunta anterior, o empresário ele tem todo o conhecimento na área em que ele atua. Eu sei de supermercado, de distribuição, de e-commerce, mas tem que terceirizar profissionais técnicos, no sentido de que isso é investimento. Então, o maior erro que o empresário comete no sentido aí da questão tributária, né, é a falta de um parceiro contador ou de um consultor especializado nessa área. Aí você vai questionar, poxa, mas eu vou ter um gasto com isso, uma despesa a mais, adicional. Olha, nem que seja pontual uma consultoria para avaliar uma consultoria tributária eficiente, contabilidade, auditoria técnica, né? Não precisa ser as Big Fours, né? Como Price, Waterhouse, Arthur Anderson e outras mais, né? Famosas. Não é nada disso. É um consultor especializado. Ainda que esse consultor especializado ele não tem todo o conhecimento, mas ele vai lá atuar dentro da sua empresa, ver quais são as suas atividades, dar as melhores opções para você não cair nesse erro. Qual é o grande erro do empresário? Sonegação fiscal. Esse é o grande erro do empresário. Você sabe qual o percalço que isso traz? Não. Então, Coloca para o pessoal aí. Você que é empresário que está sonegando imposto ou nem sabe ainda como olhar para essa parte, né, com mais atenção, qual que é o... Então, assim, a gente fala em sonegação de imposto, mas tem gente que não sabe o que é isso. Isso. Ou às vezes está atuando, né, ou fazendo isso de fato e de direito, né, cometendo esse erro sem saber. Por exemplo, o microempreendedor individual, MEI. Quantas milhões de MEI abriram, né, dentro do nosso território nacional? Assim, principalmente depois da pandemia, né? Muitas principalmente depois da pandemia, né? Terceirização de mão de obra, empresas que contratam apenas MEI. Aí tem as questões trabalhistas, a gente pode discutir em outro momento, né? Então, assim, esse empresário abriu a MEI. Ele está movimentando. Me disseram que eu posso até R$81 mil. O que é movimentando? Então, aí que está a questão. Mas eu não emito nota fiscal e eu movimento minha conta bancária. Tem algum problema? Tem, lógico. Com certeza. Com certeza, né? Então, a sua movimentação bancária é incompatível com o seu faturamento declarado, que a MEI só faz uma declaração anualmente, é dispensado de contabilidade, não precisa de um responsável técnico para isso. Mas aí é onde está o erro. Você precisa desse responsável técnico justamente para ele te acompanhar e te orientar o risco que você vai ter retroativamente. Né? Recentemente, ontem até me procurou no escritório, uma MEI que já, em 2021, ultrapassou o faturamento em 20% dos R$81 mil, que é a cota anual. Tá. Quando ultrapassa acima de 20%, que a lei determina, é você desenquadrar desde o início do ano. Como assim desde o início do ano? Então, todo aquele faturamento que você teve durante o ano vai ter que ser tributado. Vai pagar a carga tributária, mais 20% de multa, mais juros Selic. Juros Selic em torno de 10%, 11% ao mês. Caraca. Né? Mas eu não respondi a sua pergunta. Sim. Qual o impacto que dá a sonegação fiscal? Tá? Isso eu falei só na questão do desenquadramento. Sim. A sonegação fiscal, se houver uma atuação na empresa, né, identificar que a movimentação bancária, que é onde que pega. Então, assim, o governo federal ele tem todas as tecnologias a seu favor, com declarações, com informações. Então, o banco mensalmente encaminha do seu CPF e do CNPJ da sua empresa o quanto movimenta.
E se essa movimentação é incompatível ao volume de nota fiscal que seja emitida, já acende uma luz vermelha. Então, o Banco de Dados da Receita Federal do Brasil tem as informações de cada CPF e cada CNPJ de toda essa movimentação. Você trouxe um ponto bem legal aqui. E como é que funciona hoje essa questão? Um exemplo, muitos empreendedores começaram a abrir mão das máquinas, das maquininhas, porque as maquininhas de cartão, né? Tem aquele negócio de tudo que você fatura, tudo que você recebe, melhor dizendo. Já a Receita já fica sabendo de imediato, né? Então teve muita fiscalização lá atrás e hoje é meio que instantâneo isso. E aí muita gente está fazendo no Pix. Então hoje você vê o cara lá, não, manda o Pix aqui, manda o Pix aqui. E o Pix também entra nessa movimentação? Como é que funciona isso hoje? Ou qual que é o movimento que você percebe que vai acontecer aí na questão do fisco quanto à movimentação de Pix? Não, perfeito, boa colocação aí na pergunta. Essa migração de sair da máquina de cartão de crédito, débito, né? Isso. É principalmente para reduzir taxas, né? Sim. Mas ao mesmo tempo pode ser que usando o Pix eu não seja fiscalizado, né? Então, assim, é um erro, tá, do empresário pensar nisso. Seja esse empresário, né? Pessoa jurídica ou física, o autônomo também, ele tem as suas atividades empresariais, que pode desenvolver livro caixa, tal, que a gente pode instruir um pouco melhor isso futuramente. Tudo aquilo que cai numa conta bancária é fiscalizado. Tudo. Tudo aquilo que entra, seja via Pix, TED, DOC, né, qualquer tipo de transferência bancária, depósito em dinheiro, depósito em cheque. Então, todas as entradas são fiscalizadas. Então, se mensalmente eu movimento a minha conta da empresa ou pessoa física, vamos falar pessoa física, movimento R$30 mil por mês na minha conta pessoa física, eu tenho um volume médio anual de 360 mil. Perfeito. Certo? Sim. 360 mil ano. E eu nem declaro imposto de renda pessoa física. Poxa, se você não declara imposto de renda pessoa física, que é a partir de R$28 mil uns quebrados, que é obrigatório fazer a declaração, e como é que você movimentou 360 mil de ganhos e nem sequer declarou imposto de renda? Entendeu? Aí que já acende uma luz, né, de perigo, a luz vermelha, para você ser o próximo alvo a ser fiscalizado. Tá? E o que acontece nessa fiscalização? Então, um exemplo, vamos imaginar os dois casos aqui. O cara movimentou um monte de Pix lá, vamos pegar um exemplo novo aí, dos Pix na conta, e aí ele declarou, por exemplo, faturamento médio de 50 mil e entrou 100 mil na conta. O que pode acontecer com esse empresário? Quais são as sanções? Quais são as... Um exemplo, eu sei que cada caso tem um tipo de cobrança, né? Mas em linhas gerais, como é que isso acontece? Até para o empresário que está ouvindo esse podcast perceber o risco que ele está correndo. Perfeito. Aí onde está o risco da sonegação fiscal? Qual a sanção e a penalidade? Nós chegamos no ponto-chave aqui, certo? Essa fiscalização vai pegar toda essa movimentação financeira, tá? E vai tributar na carga mais alta tributária. Então, se você movimentou a pessoa física, é 27,5% do exemplo que a gente deu lá, 30 mil mês, vamos arredondar, movimentei 100 mil reais ano. Tá? Vamos fazer um arredondamento para 100. 100 mil reais ano. 27.500 reais já de tributo, imposto de renda. Nossa. Mais multa punitiva, 150%. Nossa. Então, 1,5 vezes. Então, 2,5 vezes. Você vai pagar 2,5 vezes o imposto do qual você deixou de pagar, mais os juros. Chega então, sim, quase metade, mais da metade do... Muito mais da metade. Então, se a gente arredondar 30 mil reais do imposto, seria 60 mais metade, né? 30, 60. Com 15, 75 mil reais vai ficar o imposto. O que era que seria 30 para pagar vai para 75. Aí mais juros Selic, 10% ao ano. Aí você vai somando essa conta. Se passar dos 3, 4 anos, 3 anos ainda que seja, tudo que você recebeu você vai devolver. Então, o 100 que você recebeu é o 100 que você vai pagar praticamente. É o dobro, entendeu? Então, é assim, aquela conta que a gente fez, do montante que você tem recebido na conta sonegado, é quase que o montante que você tem para pagar de imposto. Meu Deus. Assustou agora. Assustou. E como é que funciona? Um exemplo. E aí, tem jeito de recorrer? Como é que, na prática mesmo... Vamos imaginar que o cara chegou lá, a carta da Receita falando, amigo, tá aqui o boletão, precisa pagar esses 100 mil de volta aí depois de 3 anos. Como é que isso caduca? Porque talvez essa dúvida, né? Às vezes o cara fala, vou deixar lá quieto que isso não vai acontecer nada comigo. No Brasil não acontece nada, né? O que pode acontecer? Então, assim, se você
o pessoal fala, eu fui premiado. Não é que você foi premiado, você já estava na base de dados como um possível sonegador. Sim. Existe direito de defesa, obviamente, né, para você justificar. Por exemplo, eu movimentei a minha conta, mas o fruto dessa movimentação não é renda tributável. Tá? Exemplo, eu sou uma imobiliária. Eu recebo os aluguéis dos meus clientes. Eu fico só com uma partezinha da comissão. Que 5% que seja, 10%. E todo esse valor que movimenta na minha conta eu transfiro para o proprietário, a quem de direito desse bem, desse imóvel, né? Então você tem prova para justificar. Agora, se você não tem prova para justificar, não tem o que fazer. A única medida a se fazer é parcelar esse imposto e pagar para fugir do quê? Dessa sonegação fiscal, porque é crime. Crime e sonegação fiscal, da cadeia, vai sofrer um processo penal. Vai discutir um processo penal, se vai dar cadeia ou não, aí dentro do âmbito jurídico, né? Jurídico na área penal, esfera penal. Mas vai dar uma dor de cabeça tremenda, responder inquérito policial, avaliar dentro desse inquérito policial as ações que você fez, apurar. Então cabe assim ao delegado e investigar, porque a partir dessa fiscalização começa o indício aí dessa investigação. E aí vem essa autuação com toda essa tributação e todo esse risco, né? É como se... É um risco muito grande, né? Porque se o cara for sorteado... Hoje, na prática, isso acontece muito? Ou ainda, talvez, o fisco ainda não tem tanto braço, vamos dizer assim, para executar tudo, como lá fora acontece, por exemplo. Talvez nos Estados Unidos ou em outros países funciona muito mais essa questão de cobrança e de penalidades, né? Tipo, aqui no Brasil, você percebe que isso ainda pode aumentar? Ou já o que funciona, por exemplo, já é bastante corriqueiro? Como é que você vê muito isso? bem. Então, assim, contingente de pessoas, né, fiscais que passam por concurso público, né, seja na esfera municipal, federal ou estadual, é muito pequeno. Então, qual o principal, né, vamos dizer assim, modus operandi de fiscalização efetiva? Toda essa parafernália eletrônica. Né? O que eu digo de parafernália eletrônica? Né? O Brasil encomendou um supercomputador, salvo engano, da IBM, né? Pode me corrigir se eu estiver errado. Para esse supercomputador, importou, né, para o Brasil por uma necessidade que a Receita Federal encomendou esse supercomputador. Já faz algum tempo já, tá? Então. Essa encomenda, né? E aí os Estados Unidos fez até uma intervenção para investigar qual a finalidade do Brasil comprar esse supercomputador, né? Vai ter espionagem militar, né? Vai ter alguma coisa nesse sentido, vai espionar a rede de telecomunicação, todos os, né, radares, né? Tipo isso, né? Porque a capacidade do computador é essa, né? Uma encomenda poderosa, tem um computador gigantesco, eles chamam até de T-Rex, né? Que é aqueles dinossauros grandes, mas com uma super tecnologia, né? A resposta do Brasil, não, simplesmente para fiscalizar os nossos contribuintes. Caraca. Então, assim, qual é essa fiscalização? Ela vem via correspondência, como você disse, tá? Então, se chegou a correspondência, é a chance do contribuinte se regularizar. Então, agora que você vai pagar todo aquele imposto em atraso, com 20% de multa e não 150% quando há uma fiscalização em loco, né? Ou via notificação, quando inicia um processo de fiscalização, né? Então, o governo está dando uma chance. Uma carta assim da Receita Federal, né? Ou do Estado. Que a gente até pode falar qual é a operação que já aconteceu isso no Brasil. Chama Operação Cartão Vermelho. Tá? Dentro do Estado de São Paulo. O que é a Operação Cartão Vermelho? Cartão Vermelho, os contribuintes foram notificados automaticamente, todos foram notificados, pela diferença de movimentação do cartão de crédito ou débito, que as operadoras de cartão têm que obrigatoriamente informar, né, o fisco, que é o órgão regulador de fiscalização, a movimentação bancária que teve. E compara com o que a contabilidade declarou, com base nas notas fiscais emitidas. Tá? Então, você tem aqui dos últimos 2 anos, por exemplo, o fisco pode abranger 5 anos, tá? Prazo de prescrição, os últimos 5 anos. Caraca. Então, vou pegar uma diferença dos últimos 2, 3 anos, né? Você movimentou aqui, do período ano tal, né, 300 mil de cartão de crédito ou débito,
E houve emissão de nota de apenas R$50 mil. Está aqui a sua diferença. Regularize. Não compareça à unidade da Receita Federal ou estadual. Faça o seu autorregularização. Caso não faça, será instaurado um procedimento de fiscalização. Entendeu? Qual o custo disso? Tá? Porque o objetivo não é deixar isso acontecer e muito menos instruir vocês para que façam isso e esperar chegar. O custo disso, ele é alto. Por quê? Você acumula 20% de multa e no mínimo 10% ao ano só de juros. Então, assim, passados 3 anos é 50%, já é metade. O que você devia 100, você vai dever 150. E assim por diante. E às vezes pode ser num momento de crise econômica, não tem condições financeiras, né? Você vai acabar parcelando e se prejudicando. Tá? Então, essa é ainda que você recebeu uma notificação. Mas respondendo ao seu questionamento, né? O cruzamento de informação, ainda esse ano aqui em 2022, a Receita Federal ela tem lá no seu portal chamado ECAC, né, do contribuinte, tem lá uma caixa postal de mensagens. Aí já recebe uma mensagem o seguinte, olha, no ano passado já identificamos aqui que você emitiu X valores de notas fiscais. No ano passado já está aqui o quanto você identificou de movimentação, cartão de crédito. Foi declarado aqui, né? Uhum. Então, já se espera, já avisando, ó, já temos essa informação. Então, espera-se que venha nesse ano na declaração do imposto de renda da sua empresa a compatibilidade de informações das quais já temos. Então, ele já preparou, né? Ele já tá, ó, tô te avisando que eu sei. Exatamente, isso. Mas quem tem acesso a essa informação? Porque, assim, normalmente, você falou do ECAC, né? Que é o certificado. Vou pegar pela experiência que eu vejo dos meus clientes. O cliente vai lá, tira e dá na mão do contador. Então, teoricamente, quem recebe essa notificação é o contador ou o empresário, ele precisa olhar isso também. O que você diz sobre isso? Muito bem. Se você tem um contador parceiro, né? Ele vai cadastrar lá no site do ECAC, né, do contribuinte, os e-mails para receber essas mensagens. Então, ele tem que cadastrar o seu cliente. Cadastra o e-mail do cliente, o e-mail do escritório, para qualquer informação da qual, porventura, venha receber, ambos estão tendo conhecimento. Ó, se recebeu e tem prazo. Boa. Não fez a leitura, 10 dias após já está contando o prazo. O maior erro é não cadastrar o e-mail e não acompanhar. Você já vem uma notificação, uma multa, já é tarde demais, um processo judicial. Vai na revelia, basicamente. Né? Exatamente, revelia. Entendi, perfeito. Não atendeu, perdeu o direito de defesa. Meu. Então, assim, é uma informação bem importante, porque muito empresário, o cara realmente ele confia no profissional. Eu não estou aqui criticando, falando mal do profissional. Mas o fato de ele também não ter uma conferência, né? Então, tá bom, a empresa no final das contas, a empresa é do empreendedor. Então, se isso pode levar aí uma multa estratosférica, como que você trouxe, ele tem que ter tá bom, beleza, eu confio, mas deixa eu dar uma olhadinha junto aqui. Sim. Será que a gente tá na mesma página, fazer uma reunião para entender se tem algum risco, né? Porque é bem perigoso isso. E então foi o governo do estado que fez essa operação cartão vermelho, cartão vermelho, exatamente, né? Em conjunto com a Receita Federal, né? Obviamente. E aí nessa operação pegou todas as empresas da qual movimentou valores financeiros, né, superiores no cartão de crédito do que aquilo que emitiu nota fiscal. Caraca. Isso pode acontecer, então, agora com um nível maior, né? Então, o Brasil realmente continuar apertando o cerco, né? Eu costumo falar para o meu cliente que impostos... Por que acontece assim? Pelo menos essa é a minha percepção, e você fala a sua. O brasileiro não gosta de pagar imposto, isso é fato. Então, assim... da cultura do brasileiro. O cara, tipo assim... Infelizmente é a cultura do... Tipo assim, eu tava... Não da maioria, né? Não querendo generalizar. Exatamente. Eu tava numa roda de empresários e eu ouvi um cara falando assim, cara, eu adoro quando eu não pago imposto. E tipo assim, e aí eu já fiquei assim, calma, mas vamos lá, deixa ele falar, né? Porque é meio que cultural, tipo assim, por conta da questão política, né? De corrupção e outras coisas que eu não quero entrar nesse mérito... e altas taxas, né? Então impostos muito altos, carga tributária alta, faz com que a gente fique meio incomodado. Tipo, pô, vai me cobrar um absurdo para vender isso aqui. Exato. E aí tudo que eu não quero pagar, às vezes é mais fácil deixar de lado. Tipo, deixa quieto, eu vejo isso depois, é um absurdo, é um roubo, e enfim. E o empresário sempre vai lamuriar isso aí, falando, nossa, mas é um absurdo, é muito caro, a guia do DASV é um absurdo. Só que o fato de ele não pagar ou sonegar, como você trouxe, para mim é regra do jogo.
Se eu vou montar um negócio, eu vou vender celular. Quanto que é Sim. a alíquota para vender o celular? Se eu faturar tanto, ou se vai ser o regime X, YZ ali, vai ser lucro real, presumido, ou simples, já está incluso. Eu tenho que fazer a precificação correta para colocar o imposto e os outros custos que eu vou ter. Exato. O fato de eu tirar o imposto achando que é uma rebeldia, não concordo com o governo e eu não vou pagar isso aqui, eu só estou construindo um buraco que vai ser muito difícil de eu sair. Exatamente. Pelo que você está trazendo aí, tem empresa que nem consegue se recuperar dessas multas e dessa situação. Mas falando, no começo você trouxe esse ponto do que impacta na vida do pessoal, do empreendedor. Vamos imaginar esse exemplo que você trouxe do... Beleza, o cara teve a multa, tomou lá tudo. Ok. O que pode acontecer na parte pessoal dele? Como é que funciona essa conexão, né? Então você falou de várias empresas que no Brasil isso não tem ainda uma forma de bloquear isso. Proteção. Uma exato. proteção. O que pode acontecer? Então, o risco que pode acontecer é após a autuação, ou o momento que você foi notificado e identificou que tem um montante tributário a ser pago. Então. Eu não tenho condições de pagar, né? Seja por sonegação fiscal, ou seja até mesmo por deixar de pagar os impostos, né? Momento de crise financeira, né? Deixou de pagar imposto por uma necessidade de caixa da empresa, né? Tem as suas prioridades de pagamento, né? Você não deixa de pagar um aluguel, senão você é despejado. Você não deixa de pagar um funcionário, né? Alimentos. É vital para ele sustentar, né? Você vai ter uma ação trabalhista. E assim Que também é tão como... pesada quanto, né? Sim. Assim como você não deixa de pagar também os fornecedores. Eu não vou te fornecer mais, se eu não fornecer mais, eu não trabalho mais. Tá certo? E acaba deixando de pagar os impostos. Né? Então, esse risco tributário, o fisco ele vai atrás da sua empresa. Sim. Pô, a empresa não tem bens. Vou atrás do sócio responsável. O sócio não tem bens, mas ele tem uma participação societária em outra empresa. Nessa participação societária, pode o procurador, né, representante da esfera, seja estadual, municipal ou federal, do qual compete esse tributo, esse imposto, né, pedir para o juiz, olha, bloqueie todos os bens que esse representante legal tenha, né, até eu sanear toda a cobrança dos meus tributos. E é fato que já acontece. Não acontece assim em grande escala, né? Pequenos tributos, valores menores, o fisco não chega até a abranger assim. Mas há operações, né? Mas ele pode. Pode, Então, em qualquer momento. Ele só não faz, talvez, por questão de demanda mesmo. Da mesma né? forma, no risco na esfera trabalhista, que a gente está falando aqui, é só um imposto do governo, né? Mas onde que entra também aí a questão trabalhista? Muita contratação de mão de obra que contratei uma pessoa MEI, tá certo? Mas qual é o regime dessa MEI? Ele tem total autonomia, trabalha quando ele quer, exceto não deixando de cumprir a sua responsabilidade, né, pela entrega do serviço, se reveza com outra pessoa, é gratuito. Então, esses são os elementos chave que fecha essa questão do vínculo trabalhista. Subordinação, ele não é autônomo. Ele não é autônomo, é subordinado. Está sob ordens, vem do latim, né? Está sob ordens. Eu quero que você faça isso aqui hoje. Quero que você faça isso aqui amanhã. Para o que você está fazendo agora, porque agora eu quero que você faça assim, desse modo. Não, mas eu sempre trabalhei assim. Não, eu quero que você faça desse jeito. Então, Quem tá manda sob sou ordens. Quem manda aqui sou eu. Né? Tipo Sim. isso. É gratuito? Não, oneroso. Tá certo? É revezado com outras pessoas para ter autonomia? Não, é pessoal, pessoalidade. Tá? É esporádico? Você vem hoje, amanhã, termina daqui 3 meses? Não, é contínuo. Diário. 4 elementos. O último, para fechar o vínculo mesmo, empregatício, né, que a gente chama de liame empregatício e tal, para ficar dentro das normas CLT, dependência econômica. Única fonte de pagamento. Qual é a sua fonte de pagamento? A única é dele. Então, assim, uma diarista, só para você ter uma ideia, uma diarista trabalhando na função de doméstica, né, empregada doméstica, não como empregada, e sim diarista autônomo, conseguiu na Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo de 2 vezes por semana. Ela só vem 2 vezes por semana na minha residência, né? Trabalhar para mim. Como é que ela reconheceu o vínculo? Porque eu não tinha nenhum outro trabalho para uma outra pessoa. Tinha dependência econômica com aquele contratante, do qual se transformou em um empregador. Quero todos os meus direitos. 13º, férias, e assim vai embora, né? Fundo de garantia, INSS, a conta vai lá em cima e esse empresário sofre o risco na física, nas empresas, vai bloquear todos os bens em que ele tiver, né?
Então, é Difícil, esse hein? o grande risco. Bem difícil mesmo. E como é que a gente... um ponto que também que é bem interessante, assim, talvez seja... Vamos imaginar essa questão financeira, né? O cara teve todo o risco ali. Como é que funciona? Um exemplo, eu vejo muito empresa que quebra, vou falar quebrar entre aspas, porque o cara parou as atividades e não encerrou nada. Qual que é a diferença dele abrir uma falência e Entendi. dele fazer esse encerramento? Ou deixar quieto, parei, não vou faturar, fechei as portas aqui, mas não regulariza nada dentro do fisco. Qual que é o impacto, o que muda isso? Muda alguma coisa se fizer o processo de falência ou não? Entendi. Como é que, sei lá, empresas médias, pequenas, como é que ele pode fazer isso? Então, assim, o termo técnico disso chama dissolução irregular de sociedade. O que é dissolução irregular? Simplesmente você abandonar. Né? Ou até mesmo a confusão patrimonial. O que é confusão patrimonial? Confusão patrimonial é você misturar as contas bancárias da sua empresa com os gastos pessoais, com os gastos de outra empresa que você participa e assim por diante. E nessa confusão patrimonial, não tem nem como alegar falência se você misturou as contas de uma empresa com a outra. Entendeu? Então você vai responder ainda, sim. mesmo que Então, assim, eu parei de faturar numa empresa ali. Como é que você alega falência, sendo que a empresa faturava 200 mil, sei lá, por mês ou por ano? E você retirava de pessoa física 150? Entendi. Né? Você entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, as economias têm entidade própria. A empresa ela tem uma entidade própria que deve ser preservada. Não é assim, eu sou dono da empresa, eu faço o que eu quero dela. Sim, mas você vai responder pelos seus atos de administrador, que serão punidos. Entendi. E essa punição, deixei de pagar fundo de garantia e INSS descontado do funcionário. Apropriação indébita. Olha o risco onde vem, já começa a esfera penal. Então, a dissolução irregular de sociedade, né? Deixar de, vamos dizer assim, misturar a confusão patrimonial e não preparar ela realmente para ter até mesmo uma chance de se recuperar, que a gente chama de recuperação judicial. Lá no escritório a gente faz esse tipo de atividade, busca empresários que têm essa necessidade. Eu me endividei com o banco, estou com dívida aqui de funcionários, exceto impostos. Impostos não entram na recuperação judicial, fica de fora. E eu preciso achar uma luz aqui no fim do túnel. Ou entro para falência, eu não sei o que eu faço. A conta não fecha. Então, há sim um subterfúgio que o empresário ele pode buscar essa medida na justiça, da qual lhe confere o direito de suspender todas as suas dívidas para você ter um fôlego e planejar um pagamento. Seja ele a dívida trabalhista, seja ele a dívida bancária financeira, que geralmente é muito maior, ou com fornecedores, inclusive. Né? Então, você faz um planejamento para pagar em tipo 10, 15 anos, a uns juros baixos, inclusive com um deságio, 50%, 60% da dívida. Beleza. Que o objetivo da recuperação judicial é você preservar os empregos e manter ativa a empresa. Então, assim, continuar ali no jogo, né? Mas exatamente. com ajuste, E não quebrar de uma vez e afetar os bens pessoais, que com certeza vão ser afetados. Porque assim, você abandonou a empresa, está devendo para um monte de fornecedor trabalhista, eles vão atrás de todos os seus bens pessoais. Perfeito, entendi. Entendeu? Então esse seria o principal risco, né? De abandonar o barco, né? E aí vai vir a onda ainda ali depois. Todos os reflexos financeiros das dívidas, absorve tudo na sua física e nas empresas das quais você participa. E hoje, você estava falando esse negócio do empresário às vezes não saber, né, que está sonegando, fazer alguma coisa. E teve um caso que foi bem emblemático, assim, de um cliente que me ligou para falar sobre uma questão bancária. Ele falou, eu tenho uma operação aqui financeira no banco e eu preciso de uma ajuda para fazer a negociação. Então, eu tinha uma linha de crédito, fiz a negociação ali, tomei o crédito aliciado pelo profissional do banco ali, e aí, palavras dele, né? O profissional do banco orientou que ele fizesse o desconto de títulos. Você tem um limite aprovado de desconto de duplicata. Mas eu não tenho duplicata, eu recebo aqui com cartão e outras coisas. Não, mas gera aqui gera as duplicatas aqui com seus clientes que a gente desconta e dá certo. Entendi. E aí, você já deve ter percebido onde eu chego. Ele percebeu, depois que começou a dar o problema, né, que ele não conseguiu pagar, porque era beleza, eu fiz o dinheiro agora, mas amanhã, daqui a um mês, eu vou ter que pagar
tem essa duplicata vencendo. Qual que é o risco de uma operação dessa? Então, se é que eu entendi a pergunta nesse quesito, as duplicadas foram emitidas para o cliente efetivo dele ou foram fictícias? Não, fictício. Então, agora eu entendi. Crime de falsidade ideológica. Né? Já tipifica aí, com certeza isso num crime. Vai responder, porque você está fraudando o banco. Você está criando um título inidôneo, que ele não existe, do qual você está ainda pagando ele mesmo. O problema é quando você não conseguir pagá-lo, porque ele foi criado para alguma empresa. Perfeito. E isso, assim, é um questionamento que você levantou e acontece. Porque às vezes o empresário ele acha que isso é leve, né? Tipo, é um negócio simples que acontece. Assim, beleza, eu tava precisando de um dinheiro e aí eu tenho na carteira ali, eu posso fazer uma mais ali. Então, assim, esse gerente não está sendo amigo, né? Ele está sendo inimigo seu. Ele está te indicando uma operação fraudulenta. E aí, as médias e grandes empresas têm como pegar essa informação. Sabe aonde? Existe uma consulta, né, que você baixa o XML. XML é um formato eletrônico da nota fiscal eletrônica, tá? Que com o certificado digital, você baixa todas as notas emitidas contra o seu CNPJ. Aí, de repente, você descobre, opa, que nota é essa aqui? Eu não comprei isso aqui. Ou até mesmo no DDA. Você identifica lá que tem um boleto emitido contra a sua empresa. Peraí, eu não tenho esse boleto emitido contra a minha empresa. Aí quando você descobre que aquela empresa está faturando, né, a pessoa, o contribuinte, né, o empresário inidôneo, vamos falar assim, ele emite a nota fiscal e cancela. Mas ele usou aquela nota pelo menos para justificar aquela duplicata emitida. E aí, se o cliente lá afinal não descobre que existe essa duplicata faturada contra ele, ele nem sabe que isso está acontecendo. Sim. Né? E aí, se eu descobrir e aí que houve essa emissão, aí a casa cai, né? Com certeza. Entendi. Né? Porque, assim, eu já ouvi alguns casos, assim, e isso é muito pesado, muito perigoso. E tem empreendedor que às vezes faz isso achando que tá tudo bem, né? E é muito sério isso. É o famoso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, essa cultura, né? Precisa mudar essa cultura na cabeça, assim, do brasileiro, né? Tem gente que fala, né? O brasileiro precisa ser estudado. Não é? Sim. Precisa fazer uma lavagem cerebral nele para ele mudar essa cultura. Então, se a gente falar, tirando um pouco da área financeira e voltando para a área tributária, se a gente tirar um pouco essa concepção do jeitinho brasileiro e contratar um profissional, é o famoso ditado, né? O barato sai caro, né? Então, assim, contrata um profissional, faça um serviço pontual. Ele vai lá na sua empresa e vai identificar quais os melhores pontos para você pagar a menor tributação possível. Mas dentro da regra, né? Dentro da regra do jogo, Perfeito. que é a legislação tributária, dentro da regra do jogo. Então, assim, você deu o exemplo do celular. Eu vendo esse celular que você comentou aqui. Isso. Eu vendo o celular. Tá certo. Então, assim, eu tenho uma loja que eu vendo celular e faço manutenção de celulares, tá? Ok. Deixa eu ver sua carga tributária. Tanto. Estou no Simples Nacional, anexo tal, né, para comércio, anexo 3 para serviço, anexo 1 para comércio. Então, eu tenho as minhas atividades aqui nessa tributação conforme o meu faturamento. Então, às vezes, o planejamento não é só aquele beabá. Eu entro no Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Não é só isso um planejamento. Legal. Planejamento, por exemplo, você tem 2 atividades, vamos segregar essas atividades. Então, você tem uma empresa só para comércio, que o faturamento dela é muito maior, e você tem uma outra empresa só para manutenção de celular, que o faturamento dela é bem menor. Então, só de segregar isso, você ter 2 empresas, que a lei lhe confere isso não é evasão fiscal, não é nenhuma sonegação, não tem nada de ilícito nisso, é lícito. Tá? É elisão que se chama, né, no termo técnico e jurídico, que você está cobertado por lei, porque ela te confere o direito, você pode ter várias empresas. Né? Claro, desde que não faça simulação e fraude. Mas eu tenho uma empresa aqui que eu faço comércio, o meu faturamento é maior aqui. Mas eu não afeto o faturamento daquela outra empresa, da qual eu tenho manutenção de celulares. Essa carga tributária pode cair de 3 até 10 pontos percentuais. Que beleza. Dentro do jogo, né? Dentro de forma regular, da forma sem que não vai dar dor de risco. cabeça. Perfeito. Exatamente. E assim, você pegou um ponto que qualquer empresa pode fazer uma gestão tributária ou só grandes empresas? Porque tem talvez às vezes o empreendedor brasileiro mesmo, acho que tem coisa que é mais estruturada que é só rico que pode, né? Ou rico ou empresa grande, né? Então assim, um consultor, só os grandes pode ter. E como é que funciona isso na prática? Qual o tamanho de uma empresa que pode ter um consultor tributário?
Qual que é o tipo de negócio? Muito Abrange bem. tudo? Como é que é isso? Olha, a minha indicação, orientação é o seguinte, para quem está nos ouvindo, tá? Eu vou começar o meu negócio. É esse o momento. Eu vou começar. É esse o momento? Mas não posso começar para depois eu procurar uma consultoria? Não, é antes. É antes. Antes, durante e sempre. Legal. Então, essa consultoria, ela vai te trazer o quê? Qual é a atividade que você quer fazer? Eu quero fazer essa atividade aqui. Então, peraí, vou fazer uma simulação tributária com essa sua atividade. Então, vamos falar de um assunto-chave aí. E-commerce, dropshipping. Tá. Que é uma coisa que muitos estão fazendo, né? Poxa, encontrei uma oportunidade aqui. Eu vou vender no Shopee, eu vou vender no Mercado Livre, vou vender não sei aonde. Então, assim, você é pequeno, tá certo? Você está começando. Ótimo, perfeito. Até os pequenos concorrem melhor do que os grandes. Porque quando você torna grande, a sua tributação é bem mais alta. Então, a sua margem é melhor, você é pequeno. Perfeito. Só que saiba fazer a operação correta. Você começou pequeno, tá certo? Só que você já tem que trabalhar como um grande. Não é questão só de sonhar como um grande. Não, você tem que ter uma estrutura de um grande. Ótimo, Vai excelente. custar isso? Vai custar isso, Excelente. infelizmente. Sim. Só que assim, não é uma coisa fim do mundo. Uma consultoria simples, pontual, tá? Ela se paga, com certeza. Não é nada caro, não. E aí, nessa consultoria, o que eu quis dizer, você como grande, se você está na internet, você vende para onde? Para o Brasil todo. Se você vende para o Brasil todo, você faz operações interestaduais. Estou vendendo para um consumidor final lá do estado, sei lá, do Paraíba. Fundo do combate à pobreza, diferencial de alíquota. Então, assim, tem muita tributação. Se aquele estado tem convênio com esse, se não tem. Então, são operações que precisa de um consultor, um consultivo, para deixar toda essa estrutura sua preparada. Porque pode acontecer do cara, tipo, ter a operação ali. Beleza, eu só cadastrei lá, recebi, e aí não paguei nada de impostos, eu vou ter todos esses riscos que a gente falou desde o começo, né? Exato. Então, assim, existe um termo que eu acho até estranho de falar, mas assim, o Brasil é um manicômio tributário. Infelizmente é isso. É uma loucura. Explica pra galera. É um manicômio. O que é um manicômio tributário? Isso é boa. O manicômio tributário é o seguinte: o governo cria leis e fiscalizações, né, que faz até o contribuinte uma armadilha para ele cair no erro. Né? Se ele não tem um consultor tributário para acompanhar quais essas operações, seja consultor tributário, fiscal, né, só uma pessoa que tem conhecimento, ele vai lá fazer uma pesquisa. Deixa eu ver o NCM do seu produto. Esse daqui. Deixa eu ver a sua nota fiscal de compra, essa daqui. Se tem crédito, não tem crédito, seja no Simples Nacional ou não. Você no Simples Nacional, por exemplo, eu comprei fora do estado. Eu tenho que pagar imposto até porque eu comprei? Sim. Você está dentro do estado, por exemplo, São Paulo, que a tributação é 18%. Aí você comprou de um outro estado a 12%, você vai pagar a diferença a 6%. Comprei do outro estado lá nas extremidades, que é a 7%, para 18% tem que pagar 11%. Nossa, mas eu nem sabia disso. Está cometendo sonegação sem saber, tá vendo? Sem ter declarado esse diferencial de alíquota e ter pago essa tributação. Então, esse manicômio tributário aí que eu mencionei, né, é muita legislação que se faz com substituição tributária, é muita tributação, é muita legislação. Por exemplo, só o Estado de São Paulo, se pegar o decreto 45.490, veja quantas alterações ele teve. Né? Só na parte de carnes, na parte de veículos. Então, tem muita alteração. Agora, reduzir a base de cálculo. Agora, a alíquota, que era 12% para esse tipo de produto, aumentou em 1,3%. Agora é 13,3%. Então, se você não acompanha isso, você fica de fora. A questão do ICMS, do combustível, que vai mudando. Algumas coisas que o governo vai fazendo aí uma forma de melhorar a aparência aí com o contribuinte, vai mexendo e vai mudando, e toda vez que muda, reflete isso em várias outras frentes, né? Exato. Tipo isso. Então, assim, é uma avalanche, né, tributária. Ele começa na indústria, que sobrecarrega, que vai para outra indústria de transformação, que pegou o subproduto, se transformou num produto, que vai para distribuição, que da distribuição vai para o varejo até chegar na ponta. Entendi. Então, a gente sabe que dessa cadeia toda tem toda essa tributação. Aí o Estado vem e verificar, esse aqui é um produto que chega numa quitanda ou que chega num comerciante, que a gente sabe que ele sonega. Então, já vamos pagar antecipado esse imposto. Substituição tributária. Eu vou cobrar, além do seu imposto normal, do seu preço que você está praticando, uma pauta de mais 70%, por exemplo, a mais de imposto
que é o preço médio praticado lá na frente, você já me paga antecipado. Porque aí ele sobe o preço e aí quem sonega lá na ponta já pagou essa conta. Já pagou essa conta, exatamente. Entendi. Mesmo se deixou de emitir nota fiscal, vamos dizer assim, né? Pelo menos a parte do Estado, o ICMS, está garantido. E se ele fizer certinho, tem como rever isso? Ou não? A operação, você fala? Um exemplo. Agora foi até o cara... Vamos imaginar que houve a substituição por conta que o Estado entendeu que lá na ponta, ou no meio do caminho, né? Alguém não vai pagar o imposto. Aí eu já cobro na saída. Já direto do fabricante. Do fabricante, exatamente. O fabricante já embute o ele sobe o preço, beleza. Exatamente. Mas e se o último da ponta pagar certinho? Ele não pagaria 2 vezes ou não? Não, o último da ponta final é quem pagou o imposto da cadeia toda, que é o chamado consumidor, seja ele empresa que consumiu aquilo que comprou, ou seja ele uma pessoa natural, uma pessoa física, né? Então ele já pagou por aquele imposto desde lá do fabricante. O fabricante já encurteia o caminho do imposto que seria cobrado pelo distribuidor e pelo varejo. Já chegou na sua mão com esse imposto, embutido. Entendi. Entendeu? Já nesse sentido aí. Bem... Outra preocupação, por exemplo, poxa, eu emito nota fiscal de tudo aqui e eu recebi a notificação para pagar mais imposto. Mas o que eu fiz? Adivinha o que o empresário fez? Deixou de fazer compras. Como assim deixei de fazer compras? Na verdade, ele fez as compras, mas comprou sem nota. Então, é outro subterfúgio que o Estado tem, né, em fiscalizar dentro dos sistemas deles, de verificar, de acordo com o seu KNAI, sua atividade econômica, o volume que você fatura, ele sabe qual é o custo mais ou menos de compra. Tem uma atividade X lá, indústria de alguma coisa, tá certo? Então, nessa indústria de alguma coisa, eu sei que sobre esse faturamento, tipo 35%, é a média que todas as empresas declaram em compras de matéria-prima. E aqui na sua empresa não tem nem 5%. Então, ele pega aquela empresa do Simples Nacional, estou falando dos pequenos, tá? Não é nem os grandes. Isso. Estou falando dos pequenos. Do Simples Nacional, que ele fez as vendas tudo certinho, mas as compras não teve volume de nota suficiente. Não é nem questão do controle de estoque, questão do volume da quantidade que se comprou. E aí vai receber uma atuação fiscal de 18%, se for dentro do estado de São Paulo, algum outro estado que seja alíquota interna 18%, né? Tem 19%, 20%. A diferença desse percentual. Caraca. Então, assim, vamos calcular. Você vendeu 1 milhão no ano, você está no Simples Nacional. Então, no mínimo, você tem que ter, se for a conta 40%, 400 mil de compra. Você comprou só 100. Então, a diferença está faltando 300. Sobre os 300, toma aqui a conta 18%. Caraca. E às vezes isso acontece por descuido também do empresário. Por exemplo, eu tenho 2 empresas. Só que eu faço a tal da confusão patrimonial, que infelizmente isso acontece. Que eu faturo e eu faço a compra em uma. Eu comprei pela A e vendi tudo pela B. Você entendeu? Entendi. Só que cadê a A transferindo nota fiscal para B? Não fiz isso porque eu vou ter mais imposto para pagar. Então por que não comprou pela B? Por tais motivos e tal. Então fez um mau planejamento. Tá e muitas vezes isso ele nem imagina isso que você está trazendo é muito rico. Sim. Porque tem muito empreendedor que não faz ideia do que você colocou. Sim. Tipo, ele tem às vezes 2 ali porque falaram que era mais em conta ou tributo, tipo, ou pelo tipo, eu tenho uma distribuidora e um comércio ali, então tá funcionando. Planejamento tributário. Essa é a palavra técnica. O planejamento não é só enquadramento tributário. Né? Falo mais uma vez, não é só Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Não, precisa ver que produto que você compra, aonde que você compra, qual estado que você compra, para quem você vende, quem é o seu cliente, quais os tipos de atividades. Eu tenho um estacionamento de veículo e tenho um lavacar. Tudo junto. Ok. Estacionamento de veículo, fatura lá em cima. Lavacar, aqui embaixo. Separa as empresas. Dentro do que a lei lhe confere, para você manter as duas, seja no Simples Nacional, nem necessariamente poderia ser as duas, tá? Sim. Mas desde que uma você tenha Simples Nacional, a soma do faturamento global das empresas que você participa não pode ultrapassar 4.800.000 dos últimos 12 meses ou ano. Aí desenquadra todas as empresas que você participa. Perfeito. Então, assim, tudo é um planejamento. Não existe uma receita de bolo. Tá aqui um planejamento que serve para você, para A, B e C. Sebrae, dá toda aquela receitinha e tal, a tributação. Eles ensinam bem, sim. Mas não pega na sua mão. Se eu falo pegar na mão, é olhar com a lupa a sua empresa. Né? Aquilo que é direto, assim, que vai mudar. Perfeito. Exatamente. E a gente falou do dropshipping, de e-commerce. Eu acho que é bem legal de trazer esse ponto de novo aqui. Só para entender que, assim, muitas vezes, então,
tem gente vendendo, porque tem muita... a internet está criando muito esse movimento, né? Sim. Ó, compra lá fora e aí distribui aqui sem estoque. É o melhor jeito de você ser empresário, né? E tal. E se o cara não fizer essas medidas aí que a gente colocou aqui, Sim. ainda assim é viável? Você acredita que é viável? Faz sentido se ele colocar tudo na ponta do lápis? Bom, Como é que falar a é na respeito do prática? dropshipping, Vamos falar né? assim, isso. Você está fazendo uma importação. Nada mais é que uma importação. Não sei o que você faça aqui dentro do Brasil e tudo bem. Uma distribuição, que chama de remessa, operação triangular. Né? Você não precisa ter uma sede física para você ser fazer uma logística. Você pode comprar a mercadoria, pedir para armazenar, comprei do fornecedor A, uma indústria ou uma distribuidora, peço para entregar no local B, que é um armazém fechado, caso você precise de mercadorias para ter, vamos dizer assim, um tempo maior de entrega, né? Uhum. Um tempo menor de entrega, na verdade, né? Desde que você tem estoque ali, você não tem uma estrutura, mas você tem um estoque. Está dentro do armazém fechado. Uma questão logística. E dali você já faz emissão de nota para o seu cliente a nível Brasil, e aquela empresa lá onde faz a logística emite a nota fiscal para fazer as entregas para os seus clientes, né? Sim. Assim como o Mercado Livre faz isso também, em operações próprias, né? Tem os seus centros de Tem os distribuição CDs ali, que acaba fazendo isso daí, né? Certo. Então, isso é a nível de operação, que você está fazendo a nível Brasil. Tá? Então, tudo ok. Emitir nota fiscal, nada de sonegação, fazendo um bom planejamento de onde comprar, onde armazenar, ou se puder cortar o armazém, se o seu fornecedor tem a pronta entrega, assim, né? Porque ou se a velocidade de entrega é rápida. Você consegue né? armazenar no próprio espaço dele ali, para fazer essa entrega. Próprio espaço você tem que estar regularizado. Entendi. Né? Você tem que ter alvará de funcionamento para armazenar o tipo de produto que você está trabalhando. Cosmético, vigilância sanitária. Tem todas as necessidades. Alvará de bombeiro. Então, tem muitas certificações, né? e laudos que tem que ser feitos dentro da sua empresa para você trabalhar corretamente. Tá. Mas voltando no dropshipping, então estamos falando a nível internacional. Então, você é um importador. Então, assim, assusta às vezes a gente ver cursos online explicando, não estou generalizando, tá? Por favor, respeitando os profissionais. Ótimo. Tem excelentes profissionais. Mas a gente vê pessoal postando, né, vídeos, né? Olha aí, tá aí, gente, faturei mais não sei o quê. Comprei uma camiseta aqui, comprei um tênis ali, um eletrônico aqui e tal. Consegui, fez mais uma venda, começa você pequenininho e tal. Você está fazendo com pessoa física. Ou ainda que faça por empresa, abrir uma MEI para isso, né? Você está fazendo uma operação de importação. E por mais que, importei uma certa quantidade aqui, o fisco não pegou. O que é o fisco? A alfândega. Então, a alfândega tem as operações, tem até um semáforo lá, né? Verde, amarelo, vermelho. Né? Verde, passa direto, sem parar na tributação. Então, assim, se a alfândega pega, você importando lá 3, 4, 5 peças, né? Ainda a pessoa física, então aí é o famoso jeitinho brasileiro. Estou importando um pouquinho para dizer que eu não tenho a conotação comercial. Estou importando para quê? Para meu uso próprio, certo? Ainda que eletrônico é tributado até para uso próprio, tá? Então, qual é o objetivo da alfândega? O pessoal só olha para o lado negativo, né? Tributação. Não. O objetivo da alfândega é manter os empregos no Brasil. Porque se a gente compra muito de fora, a gente não vende aqui dentro. Se a gente não vende aqui dentro do Brasil, a gente não tem emprego, não tem vendas, fica nessa crise. Isso é uma balança comercial favorável, você exportar mais e importar menos. Mas o produto é tão mais barato lá. Então, assim, são economias diferentes, países diferentes, né? Estamos aqui num país que... E se todo mundo comprasse aqui, pagasse certos impostos e funcionasse, né? Provavelmente poderia ser menor. A carga tributária poderia ser menor. Exatamente. Né? Pouco eu conto uma história dos Estados Unidos que é interessante. Legal. Mas só para terminar o assunto, então assim, você está fazendo importações aos pouquinhos, mas esses aos pouquinhos está tendo um volume. Então, é legal esse tipo de operação? Não, ela é ilegal, porque você está comprando para vender com esse intuito de comercialização. Então, se é para fazer comercialização, tem um despachante aduaneiro adequado, que ele vai fazer o seu processo de importação, seja por MEI, você tem um limite, acho que $3.000 ou acima disso, né? Tem importação simplificada, tem um profissional especializado nisso, eu não sou especializado aí nessa parte de operação de despachante aduaneiro, né? Tem muitas empresas, que aí você pode ter esse parceiro, já ver qual é essa tributação e acabar aplicando no seu produto para trazer. Agora, toma cuidado, aquilo que você está importando, que tem marca, tem o distribuidor oficial aqui no Brasil. Então, esse tipo de produto é ilegal você importar.
Mesmo que for, nem na operação regular consegue. Então, assim, eu quero importar um tênis Nike. Você não consegue. Tem o distribuidor oficial aqui. Entendi. Olha Tá que legal. certo? Esse é um ponto muito interessante Sim. que você está trazendo, porque às vezes o cara acha que é mais simples, né? E tem todo muitas regras aí que tem que ser seguidas. E talvez aí muitos podem desistir, porque aí não fica tão lucrativo, né? Exato. O cara falar que comprou um negócio por 2 e vendeu por 5 e zero custo, né? Então, assim, se fosse fácil, muita gente teria empresas de importação. Então, assim, não é fácil. Tem toda a tributação, tem autorizações. Vou importar um produto para uso humano. Pô, Vigilância Sanitária, Agência Nacional, né? Que vai cuidar da verificação se esse produto pode ser utilizado aqui no Brasil. Tem similar brasileiro ou se não tem. Conforme similar brasileiro, vem a tributação do IPI. O IPI ele vai de acordo também, tanto o IPI quanto o Imposto de Importação, né? Você vai pagar PIS, COFINS, ICMS, IPI e Imposto de Importação. Então, são 5 tributos para uma importação. Caraca. Não é pouco, é bastante. Bastante. Porque aqui, para você vender no Brasil, você paga PIS, COFINS e ICMS, tá certo? Tributos diretos sobre a venda, fora sobre lucro. Sim. Ou sobre ganho. Então, o que você tem... Então, PIS, COFINS e IPI, e ICMS. O que você tem a mais? O Imposto de Importação. Então, é só ele que protege essa questão da importação para equiparar, para não ficar desvantajoso comprar no Brasil. Legal. Porque se liberar a importação, acho que é a época do Collor, né? A época do Collor, que questionou que no Brasil só tem carroça, que nossos carros aqui são uma porcaria e tal. Vamos liberar a importação. Aí você quebra a fábrica brasileira dos veículos. Né? Exatamente. Como já tem muitos segmentos que não são tão tradicionais assim, porque a concorrência lá fora é muito, muito pesada. Tipo, tecido e outras frentes aí que a China é muito, muito competitiva porque o preço vem muito abaixo, mesmo com os impostos, né? E quem tem vamos falar que o cara não faz dropshipping, o cara vende um curso online lá. Okay. Sei lá, ou começou a vender uma lojinha na rede social ali, abri meu Instagram e comecei a fazer transações. Qual que é a regularização que esse cara tem que ter? Para não ter nenhuma dor de cabeça lá na frente, seja na hora de precificar no começo, seja na hora de organizar, qual que é o mínimo que alguém que está querendo começar a empreender tem que ter de regularização, vamos dizer assim? Muito bem. Então, assim, essa orientação inicial vem do contador. Você tem que ter um contador ali, parceiro, no sentido de que, estou iniciando minha operação, o que eu devo fazer? Então, primeiro, qual é a sua atividade? Atividade de serviço, correto? Ou ele vai fazer alguma comercialização? Não vai vender produto, é só curso. Correto? Pode ser. Estou vendendo um curso. Então, atividade de serviço, são treinamento. Passando atividade de treinamento. Aí o contador vai buscar aquele KNAI. Aí, segunda informação, esse serviço prestado, né? Quanto é que ele vai gerar de faturamento na sua expectativa média? Vai gerar X de faturamento. Então, dependendo desse montante, já vai identificar qual o melhor enquadramento tributário. Simples Nacional, no caso, eu respondendo, anexo 3. Para você faturar até R$15 mil por mês, é 6% de tributação. Aí eu não quero agora nisso. Eu posso ser uma MEI? Pode. Tem atividades que podem ser MEI, mas tem atividades que não podem ser MEI. Cuidado com essas gambiarras, tá, gente? Então, isso, o que acontece? Se o cara der um gatinho aí no MEI. O meu MEI, a prestação de serviço, eu teria que ser ali Simples Nacional ou lucro presumidos. E eu achei um MEI parecido, que dá para enganar ali. Mas se for pego o gato, o que acontece? Então, bem colocado. Você presta atividade A e emite nota fiscal B, tá certo isso? Não, obviamente que não. Então, por exemplo, eu faço consultoria em TI, certo? Desenvolvedor de programa, manutenção de sistema. Tem essa opção no MEI? Não, não tem. Não tem. O MEI foi criado para algumas atividades das quais não tenha cunho tanto intelectual, vamos dizer assim, formação técnica. Entendi. Medicina, tá? Médicos, engenheiros, então assim, veterinário e outras mais atividades, tá? Tecnologia da informação, de TI. Então assim, são atividades que são mais rentáveis, que está vendendo o quê? Serviço, informação. Você está vendendo informação. Conhecimento, né? Exatamente. Então, um advogado, por exemplo, não tem uma MEI. Eu quero ser advogado, vou abrir uma MEI. Não, você tem que abrir uma empresa, né, direcionada diretamente na Ordem dos Advogados do Brasil, autorizado por eles. Então, assim, falando a respeito do caso aí, então eu faço consultoria tecnológica, mas eu achei um gato aqui, né? Manutenção de rede e computador. É compatível?
Claro que não. Não. Manutenção de rede e periféricos de computador é uma coisa. Né? Você formatar a máquina, fazer alguma coisa assim nesse sentido. Ok, você é MEI. Agora, você que é tecnologia de informação, desenvolvedor de software, você está irregular. Tá? Se identificar, desenquadra essa MEI, descaracteriza ela totalmente e vai ter a tributação. Aí vem normal tudo lá de trás, como você acumulado falou. 5 anos. Ave Maria. Exatamente. Aí vem uma pancada que Sim. se prepara quebra, financeiramente. né? O cara Exatamente, vai ter... quebra a empresa. Então, assim, desde o início, que é a orientação que eu dei, tem um contador parceiro que ele vai te orientar na melhor opção possível. Legal. E essa orientação é, paga o imposto que é devido, mas paga aquilo que é justo. Sim. E aquilo que é justo, vamos procurar um planejamento que a lei lhe confere para que você possa trilhar e essa consultoria não só pontual. Contador parceiro não é aquele que, eu tô aqui junto com você, né? Amigo, né? Não, o cara que vai tomar uma dá. cerveja junto. Não tem esse contador, não tem, né? Pode até ser para os amigos, mas assim, ele não tem um time todo para isso. Mas ele é contador parceiro no sentido, olha, eu verifiquei que você aumentou o faturamento aqui. Sua carga tributária aumentou. Vou te indicar um consultor. Ou quer fazer uma consultoria conosco mesmo? Você precisa de uma orientação. Perfeito. Então, assim, tem o custo das coisas, né? Tem que mas ser tem o retorno valorizado. também, né? Porque, e o exemplo, retorno, exatamente. Ó, vou fazer um planejamento, né? Daqui para frente, você está pagando, sei lá, R$8.000 de impostos. Fiz um planejamento adequado e lícito, você vai cair para R$3.000 de imposto. Então, você reduziu R$5.000 mês. Exatamente. Aí que tá o diferencial. Então, assim, tem o custo do profissional, que não é baixo, é menos do que um mês de economia que você teve. Exatamente. Então, quando eu falo de fazer a gestão financeira, e aí conecta muito com a gestão tributária, porque às vezes o cara fala, pô, mas vou gastar, já tô apertado, já não tem, mas a conta fecha, porque a visão de quem tá de fora, trazendo ferramentas pro cara economizar, reduz ali o custo e a conta vai se pagar. E melhor, né? E, vamos dizer assim, que não é por uma vez só. Muitas vezes são movimentos que são recorrentes. Precisa ter um acompanhamento. Isso. Senão, assim, se não há esse parceiro para avisar o que está acontecendo com a empresa, do tipo, olha, você está faturando pra caramba com essa empresa aqui, cadê as compras? Sim. Né? Ó, você está tendo compra demasiada e pouca venda, você está no prejuízo constante. Quem é que está pagando essa conta? Ou seja, está sonegando. Sim. Então tem pontos de aviso aí que dá para identificar, né? E assim, para evitar a dor de cabeça, né? Ter orientação desde o início. Ó, qual documentação que eu tenho que entregar para a contabilidade? O que eu tenho que me preocupar? Extrato bancário, tudo aquilo que está relativo à sua pessoa jurídica. Notas fiscais, qualquer movimentação, comprei um veículo, aluguei, ou vai fazer alguma operação, consulta o seu contador antes, o seu profissional, para ele te orientar no melhor caminho. Que é o trabalho dele, né? É o trabalho dele. Então, assim, cada um respeitando o seu profissionalismo, mas contrate essas pessoas, né? É muito, muito bom você falar isso, porque assim, existem os dois lados da moeda, né? Tem empresário que... Eu lembro na época do banco, que eu chegava lá, visitava as empresas, aí eu chegava assim, viu, você tem um faturamento, fluxo de caixa, como é que tá aí? Aí você com o contador. Não, cara, mas tem uma coisa que eu entendo que não faz... Você não tem nada, nenhum controle financeiro? Não tem, é o contador. Não, isso não é responsabilidade do contador. Você, como empresário, tem que saber. Mas tem coisa que é função do contador, seja que às vezes o empresário também ele não puxa essa responsabilidade, viu? Cadê aqui, ó? Você consegue me dar um suporte nessa parte que te cabe? Exatamente. Porque aí a gente conecta as duas frentes, né? Sim. Então faz muito sentido isso que você trouxe. Você falou de uma situação que você ia comentar lá dos Estados Unidos, como é que é essa? Sim. Esse é um caso interessante, né? Para você ver bem a diferença de cultura. Então, esse assunto é legal. Um colega nosso, ele foi para Nova York, né? E ele gosta de instrumento musical e tal. Aí ele foi comprar lá numa loja, né? Entrou numa loja falando inglês e tal, né? Bacana essa guitarra, não sei o que e tal. O atendente atendeu ele bem pra caramba e tal. Apesar que o americano não atende tão bem assim, né? São um pouco mais rude geralmente, né? Sim. Principalmente com o estrangeiro, né? Mas se comunicou bem e tal. Então, assim, gostei dessa guitarra. Tá, quanto que é a guitarra e tal? $900. Ok. Aí o brasileiro chegou pro americano, né? Você faz um favor para mim, né? Você pode emitir um recibo de 500 e mais um de 400? Eu sei que é 900 a guitarra, né? Mas você emite um recibo de 500 mais um de 400? Aí o americano perguntou, eu não tô entendendo. Por que você precisa disso? Aí o brasileiro tentou se explicar. Eu preciso disso porque lá no Brasil
bens de viajantes, até a cota de $500 é isento. Hoje a cota é $1.000, tá, gente? Antes era a cota de $500. Então, assim, o bens do viajante que carrega consigo mesmo, né, na aeronave e tal, na hora que chega no Brasil, você passa na alfândega, né? Então, assim, é $500 a cota. Então, se eu tenho um recibo de 500 e 400, então não passei a cota, eu dou de 400 para minha acompanhante que veio junto aqui, ou para a família, né? E fico um de 500 aqui. Mas por que precisa disso? Para não pagar o imposto. Pronto. A hora que ele falou isso para o americano, para eu não pagar o imposto, sabe o que o americano fez? Você sai da minha loja agora. Porque para mim você não é uma pessoa, né, que honra os impostos do seu país. Caraca, meu, que incrível essa história. É incrível. Então, assim, ele desmereceu a pessoa. Eu não acredito que você faz isso com o seu próprio país. Sim. Você não paga os impostos. Então, assim, vamos pensar pro lado do americano. Como é que é a cadeia tributária dele? 0. Do início, chega na ponta. 7%. Então, aquela loja estava repassando 7%. 6%, depende de cada estado, a legislação é cada estado, né? 6,5%, 7%, seja Flórida, né? Nova York, Los Angeles, né? Texas, cada um tem a sua tributação. Mas assim, a cultura deles, eu pago meus impostos e eu tenho meu retorno. Primeiro mundo. Agora por isso que não é alto, né? 7%. Não é um absurdo que tem... Chega a 60% Exatamente. de tributo acumulado, preço lá em cima. Sim. Então, assim, essa Mas aí eu falo que é a questão, às vezes, assim, por que é alto, né? Porque é muito cultural, que a gente estava falando no início, né? De não querer pagar, porque todo o resto é ruim, vamos dizer assim. A política tem muita questão de... pobreza no Brasil e a gente não tem esse retorno. Eu entendo isso e é o que a gente enxerga realmente. Porém, se não virar essa chave, foi o que você falou, deixar o jeitinho brasileiro, se todo mundo paga e cobra, então beleza, eu não posso ser também pacífico, né? Todo mundo vai pagar os impostos, aí o governo vai ter um absurdo de arrecadação e a galera vai desviar isso e fazer o que fazem, né? A maioria. Mas assim, se eu pago e cobro e faço o meu dever... Como esse americano fez, não, meu país, cara, você precisa... Defendo meu país, eu pago, porque assim, eu tenho segurança no meu país, eu tenho, né, tem os seus benefícios, tecnologia, né? tenho acesso, tem tudo, né? Tem transporte, tem acesso, o custo dos produtos é mais baixo. Sim, saúde custa caro lá, né? Você tem que ter seguro-saúde, tudo mais, não é que nem no Brasil aqui não, SUS. Sim, mas SUS, é organizado desde... Mas não é um negócio que é do nada, né? Sim, escola gratuita, cresce, né? Do início ao fim. Você coloca um filho na escola lá, quem manda é a escola, não é os pais. Quem manda é a escola. Porque no Brasil, não. Porque os pais vão na escola, aconteceu alguma coisa com os filhos, os pais que brigam com a escola. Exatamente. Lá não, é diferente. Lá é o contrário. Sim. Se o filho cometeu alguma coisa irregular lá, os pais que respondem. É uma outra mentalidade mesmo. Mas enquanto não tiver essa visão que você está trazendo, de tipo, jogar o jogo com a regra para fazer o que é certo. Meu pai falava uma frase que para mim eu levo ela pro resto da minha vida, que é: começa certo que termina certo. Exatamente. Que ele falava, viu, você vai começar errado, a chance de dar merda é grande, você vai gastar uma energia tão grande tentando corrigir o erro, e às vezes o erro é irreversível, como um exemplo, você faz besteira por 3, 4 anos, aí no 5º ano a Receita vem atrás e pega todo o período ali, como é que você sai desse nabo, né? Sim. Então às vezes é irreversível. E se eu começo certo, eu vou terminar certo, as coisas vão se organizar. Se desde o início tiver orientação, acompanhamento. Exatamente. E esse eu fiz a minha parte, né? Investimento, você é empresário. Tem que tomar cuidado com seus negócios. Cuidar, né? Não é só ouvir a opinião de aqui esse aqui fez assim, aquele fez assado, né? Chega no profissional e veja qual a forma correta de fazer. Mas esse é um ponto que você trouxe, assim, que faz muito sentido. Tem é muito normal do brasileiro, às vezes empreendedor, que ele ouve os conselhos de pessoas erradas. Então, tipo assim, o cara chega assim, viu, eu ouvi falar que só deixar o banco estourar lá que não dá nada. Mas quem que te falou isso? O cara lá numa roda de bar lá falou, mas ele tem empresa, ele tem patrimônio, como é que é a situação dele, como é que são os contratos dele, o que ele deu de garantia, Exato. Quais são as penalidades. Então, assim, você avaliou isso? Ele já passou por isso? Ele é especialista nisso? Não. Então, amigo, você cai numa dessa nada, aí... prescreve, né? Assim, o risco é total. Entendeu? Então, assim, muita gente pegando conselho, às vezes, de
Por isso que a grande intenção desse canal é trazer especialistas assim como você, para que traga uma visão diferente, porque tem muita gente na internet, aí o cara abre o celular, começa a gravar, fala um monte de asneira, e aí, assim, o público que está assistindo, que não tem, às vezes, como no costume de buscar uma outra informação para... Peraí, deixa eu conferir o que ele tá me falando, se é válido. O cara já pega o que você falou, às vezes, acha que é verdade, já sai distribuindo isso aí, e aí a fake news está instalada. O cara... uma informação inverídica. Inverídica. Então, assim, tem muita... Eu vi um cara esses dias falando, e canal gigantesco no YouTube, mais de 2 milhões de inscritos e tal, falando uns negócios assim de como negociar uma dívida, que eu ouvi lá, eu falei assim, cara, ele não... Das duas, uma. Ou ele nunca teve dívida na vida, então ele tá contando alguma coisa que ele viu, que alguém falou pra ele e tá repassando, alguém falou, ó, fala isso aqui que é bonito. Ou ele não tem... bonito. Que é bonito, porque assim, o que ele tava construindo lá... É o que chama atenção. Paga tal coisa... Tá criando popularidade. Isso. Pra fazer diferente, falando um monte de besteira. Eu falei, cara, o jeito que ele tá falando isso... Tipo assim, ó, viu? Paga o cartão de crédito primeiro que os juros é mais alto e as outras linhas que é mais baixo juros, você segura. Você deixa sem pagar. A linha que é mais baixo os juros, provavelmente ela tem uma garantia. Sim. Às vezes é um carro, uma casa. Às vezes é uma linha com um aval de uma pessoa que tem bens, que vai sofrer ali a penhora se o banco executar esse contrato. Então... Ele comentando algumas situações que eu falei, cara, mas será que isso não tem que dar uma ressalva? Fala, viu? Se acontecer isso, tem essa solução. Não vai direto. Porque às vezes um cara leigo vai pegar, vai ouvir e fala, beleza, então o cara falou, eu pago o cartão e perco o meu carro. Olha que bonito, que legal, né? A garantia que você tinha, você colocou em risco. Exatamente. Então, assim, pensando só na questão dos juros. Isso, não contexto total. Isso, total. Exatamente. Então, o cara falou, um monte de gente comentou, que legal, salvou minha vida. E aí, na prática, essa teoria não se mantém. Então, eu vejo muita gente hoje na rede social, especialistas em tudo, né? E na prática o cara não vive, não sabe, não tem experiência, não estudou, não se preparou. Então, é muito importante esse ponto que você está trazendo. Assim, essa dica aí quero ser empresário, né? Se prepare para ser empresário. Porque empresário no Brasil não é fácil. Perfeito. Então, se prepare. Seja MEI, seja qualquer atividade que você vai fazer empresariar, constituir uma empresa e ser responsável por ela, tem muita informação, mas é muita informação mesmo. Tem que ser polivalente, né? Tem que ser polivalente, exatamente. Então, assim, desde o início tem que ter um acompanhamento. Por quê? O risco desse negócio, não vou falar assim que é tão alto quanto você investir na Bolsa de Valores de risco. Vou escolher uma carteira de risco aqui, tem uma expectativa alta de ganho, mas posso perder tudo. A atividade do empresário é pior. Pior do que isso? Mas sabe por quê? Sim. Mas eu vendo esse ponto que você está trazendo, para mim é pior ou igual. Porque assim, ó, por que o investimento é volátil? Porque alguém está trabalhando lá na ponta. Tem um empreendedor lá, talvez uma empresa que está na bolsa, tem CEO e tem uma cacetada de gente ali fazendo o trabalho, mas o risco do cara é igual do empreendedor que está na outra ponta aqui. Só que a questão é que o cara que está lá, o CEO... Ele se preparou, né? Não é um cara qualquer lá que... Não, bem preparado, com auditoria independente, entendeu? compliance... Isso, tem uma multidão de conselheiros ali apoiando ele. E mesmo assim oscila porque o mercado brasileiro é difícil. Exato. E aí o cara do meio, o cara do pequenininho acha que ele não precisa fazer o que o grandão faz. Mas por que nas empresas no Brasil os conglomerados estão crescendo cada vez mais? Minha visão, assim. Você tem aí bancos, são poucos. Certo. Aí você vê varejo, também algumas grandes, né? Bancos digitais entrando no mercado brasileiro. Tá entrando, mas ainda é um mercado difícil, assim. Sim. E cada vez o grande vai crescendo mais, vai pegando os outros mercados, ramo de transportes e outras afins, assim. Por que, na minha visão? Porque o pequeno empresário, ele não se profissionaliza. Ele não contrata consultores, ele não tem mentores, ele não tem equipe. Assiste muito vídeo pela internet, não que não seja ruim, né? Sim. Mas assim, poxa, não tenho recurso para investir. Vou começar assistindo. Bacana, legal. Para começar, ok, mas cadê? Mas precisa de um profissional para te ajudar em algumas coisas. Acha que é caro o profissional, então assim, o time medíocre, mediano. Coloca isso como investimento inicial. Isso. Um profissional de início, isso vai valer por 5 anos.
Um pequeno investimento de início. Às vezes um salário mínimo paga um profissional, até menos. Para ele te dar uma orientação completa para chegar nos próximos 5 anos você absorver aquele conhecimento e utilizar como empreendedor. Mas De eu forma vou direcionada. acrescentar algo que talvez você vai mudar a concepção de que o empreendedor é maior risco do que o... Só explicar um Claro, exemplo, manda. né? Como que o empreendedor pode ter mais risco do que o investidor em ações, né? Tudo bem que as ações tem empresas lá multinacionais que estão todo esse compliance, ok. Eu investi 100 mil em ações de risco. Qual o máximo que eu posso perder? 100 mil? 100 mil. Pode zerar. Perfeito. Beleza. Eu investi 100 mil como microempreendedor individual ao longo de um ano. Tá? Qual o meu risco? Além dos 100 mil, Ter a dívida. se desculpa a expressão, as cagadas que eu fiz, trabalhistas, tributárias, financeiras, eu posso responder por muito maior daquilo que eu investi. Sim, você pode ser 1 milhão ou mais, né? Então, aí, o que acontece? Você não volta a estacar zero, perdi tudo que eu tenho. Não, você sai do negativo. Você dá uns degraus para baixo. Eu concordo até agora você levantar, você vai subir muito a escada para poder reiniciar do início. Né? Perfeito. Teve a questão do... isso aí é... Quando você tem uma perda, né? Sim. Não é só... Por exemplo, perdi 90% do capital ali. Cara, pra você recuperar, não tem que crescer 90%. Sim. Precisa crescer, às vezes, 900% para recuperar 900%, isso, né? Exato. Então, assim, é absurdo, os né? riscos, né? Quais são os erros do empreendedor? Foi a primeira pergunta principal, Sim, né? Claro. Principais erros do empreendedor. Ele querer achar jeitinhos para economizar. É uma economia burra, arriscada, que esses jeitinhos vai te trazer um desconforto financeiro, emocional. Você acaba emprestando até de família, você perde família, perde esposa, falta dinheiro em casa, você perde esposa, obviamente, né? Você não pode faltar dinheiro em casa. Sim. Você tem guerra em família. Onde falta então, o pão, tem desunião, né? Já diziam os mais velhos, né? Então, assim, que jeitinhos é esse? Não vou registrar esse funcionário aqui, ele vai começar assim, mas se esse começou, já passou um ano. Ele está sem registro, faz um ano. Mas ele é meu amigo, confio nele. Não. Ele tem lei trabalhista, independente de amizade ou qualquer circunstância, né? Tem lei trabalhista, tem direitos. Já criou um passivo, uma contingência, um ponto negativo. Vou dar um jeitinho aqui que eu vou sonegar com as vendas ou com compra por fora que eu não pago imposto. Pago menos para comprar ou pago menos impostos na saída. Já outro ponto negativo. Você já está na mira da fiscalização que você vai ser autuado, tem que pagar essa conta. E aí, é exatamente isso que eu quero dizer. Então, é esses pontos que acaba o empresário fazendo, né, pequeno, que iniciou a sua atividade, que não se preveu desde o início. E aquela consultoria inicial seria de vital importância. Perfeito. Qual o risco trabalhista que você tem, o tributário, o que dá para você fazer num planejamento para caber na conta. Poxa, não cabe na conta. Então, você se pergunta, vou assumir esse risco? Então, entendeu? E assim, ó, e não só, além disso, né, fazer os cálculos mesmo, essa conta, de forma muito precisa, porque o que acontece muitas vezes? O cara não sabe o que provisionar, não sabe onde fazer a precificação, o ajuste, e aí um exemplo, você falou da parte trabalhista, né? O empresário começa a faturar, movimentar a empresa ali no dia a dia, aí esquece que o funcionário tem 13º, esquece das férias, esquece das verbas rescisórias. São um monte de jeitinhos, negocia os dias de falta nas férias, desconta nas férias, tudo irregular. E aí, assim, quando chega no final do mês, né? Beleza, esse mês foi bom, lucrei lá 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, não importa o tamanho da empresa. Mas será que esse dinheiro é seu mesmo, do negócio? Porque tem um monte de provisão que ele não fez. Exatamente. Aí ele saca essa grana, troca de carro, compra uma casa, faz, sei lá, qualquer coisa, e gasta. E aí, no final lá na frente, ele tá construindo esse passivo, porque vai vir a cobrança, né? E ele não fez a conta pra saber se realmente... Cara, tá certo o meu negócio, eu tô lucrando, eu tenho clareza de onde eu vou chegar, dos 5 anos que você colocou. Eu já tenho as margens definidas, então eu vou lutar por esse lucro, que às vezes ele nem isso ele tem, né? Então por isso que ele vai achando que tá tudo bem, ou não, tá achando que tá tudo mal, mas também não tem alguém para ajudar e chega lá na frente ele não consegue crescer, né? Então, assim, esse ponto aí é crucial, tá? O empreendedor, ele não tem conhecimento técnico para isso. Sorte é aqueles que têm, tá? Ele se aproveita desse conhecimento e agrega ao seu negócio e ele prospera. Porque se chegar a um ponto que você vê que não está dando certo, você vai parar o negócio. Você não vai continuar se arriscando.
muda a estratégia, faça qualquer outra coisa, né? Vou dar um exemplo, tá? Uma indústria que, eu não vou citar o nome, mas faz macas, né? Ela faz macas, produção de macas, uma indústria que faz macas para massagens. Tá? E aí faz até stand em faculdades profissionais aí de fisioterapia e outros mais agregados, né? Não sei quais profissões que usam a maca. E para fazer diversos procedimentos, né? Até acupuntura também, medicina e tal. Então, assim, tem aquela maca carro-chefe, que essa maca aqui, ela é super levinha, tal, tá numa maleta. Interessante profissional, ele põe no porta-mala, ele vai num hotel, vai no spa, vai num hospital ou vai em algum local para aplicar os seus procedimentos. Às vezes, direto. Na residência da pessoa, atendimento, né? Home care também, domiciliar. E aí, então ele tem essa maca aqui. Aí tem essas outras também aqui, maiores, para pilates, não sei o que, outros equipamentos, né? 2 sócios, e aí um dos sócios, né, contratou, pô, eu cuido do financeiro, eu tenho todas as contas aqui abertas, analítico, extrato bancário, tenho aqui todos os gastos que a gente paga, tá aqui todas as receitas, e assim, nosso endividamento banco e tributário tá lá em cima. Não sei mais o que fazer, a conta não fecha. E o outro sócio lá, né, na produção. Então, um especializado na produção, outro cuidando lá do financeiro. Então, que é muito normal isso acontecer, né? Fiz um serviço pontual, né? Durou um mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, né? Faz o diagnóstico, levanta todas as informações, visita a fábrica, né? Pequeno porte, microempresa, tá? Empresa de pequeno porte já, né? Fatura mais que 180 mil ano, mas abaixo de 4.800. E aí, visita a produção, vê todo o processo produtivo. Então, aqui, desde quando entra o armazenamento do material, onde que se utiliza o material, qual a perda do material, olha as informações que tem que ter para um profissional em finanças levantar. Estou falando de uma indústria, é muito mais complexo. Claro, contabilidade de custos. Com certeza. Né? Contabilidade não faz isso. Tem que ter um consultor financeiro para isso. Contabilidade atende fisco, declarações e instrui o seu cliente naquilo que ele deve fazer na questão tributária, consultoria e tudo mais. Mas a financeira, BPO financeiro, entra um consultor financeiro aí profissional para isso. E vale a pena investir. E foi o que valeu a pena para eles. Responder a principal pergunta dele, o que está acontecendo. Então, assim, identifica todo aquele processo produtivo, aqui a parte de corte, aqui a parte de dobra, aqui a parte de soldagem, aqui a parte, né, quantos funcionários tem, qual o salário deles, qual encargos deles, qual o 13º, qual o reflexo, 1/3 de férias. Entra tudo nessa conta, entra tudo. Entra na parte aqui de costura, montagem e tal. Então, assim, linda a maca, de alumínio, costura, né, quase que a mão, com aquela né, linha especial de costura, assim, na peça, né? Um produto com couro. E assim, super levinho, uma maleta chique pra caramba, tal. Tá aqui o produto, é o carro-chefe, vende 300, 400 por mês, os outros vendem 20, 30, 60, né? Então assim, peguei 12 meses. 12 meses de informação. Cada mês tem um resultado. Então assim, se o funcionário trabalha 22 dias úteis, o custo dele é 30 dias. Se ele trabalhou 25 dias úteis, tá certo? Produziu mais, o custo foi menor. Se ele trabalha 22 dias, o custo foi maior, porque o salário é fixo, é o mesmo. Tá? Então, está fazendo tudo preparando essa conta aqui. Aí tem o cartão de crédito. Tem que conciliar também o cartão de crédito, se ele é em vezes. Então, se calcula no fluxo financeiro, se há antecipação, calcula também qual é o custo dos juros, se chama despesa financeira. Perfeito. Então, eu elaborei o que a gente chama tecnicamente uma DRE, demonstração no resultado do exercício, que é pura lucro ou prejuízo. Muito diferente de fluxo de caixa. Que apura sobras ou déficit, né? Superávit ou déficit, tá? Que é capital de giro, diferente de lucratividade. Então, fechei as contas, cheguei para eles lá, os 2 sócios, né? Bom, tá aqui o resultado dos últimos 12 meses. Montei até gráfico, apresentei todos os números. Tá aqui o seu faturamento, oscilando, tal. Dá uma olhada no custo. Agora dá uma olhada por produto. Os períodos que você teve prejuízo, né? Vou responder uma pergunta para você. O seu carro-chefe dá prejuízo. Aí o sócio deu um soco na mesa. Tá vendo? Eu sabia disso. Já desconfiava. Que o preço de venda, mas ele não tinha a clareza com o número, que é o número que é o que resolve. Os meses que você teve lucro é porque você vendeu os outros produtos, tem um valor mais agregado. E os meses que você teve prejuízo, você teve mais venda naquele produto, seu carro-chefe, que é essa maca, do que do outro. Eu falei, putz, vida, tá aí, eu sabia, ficou pé da vida, né? E aí, bom, assim, clareou.
É para isso que serve a consultoria financeira. Isso. Então, o que vou fazer? Então, assim, você vai criar alternativas para o que fazer. Então, opção número 1, vou fechar a empresa? Opção número 1, não quero. Só isso que eu sei fazer, eu vou continuar fazendo isso. Ok. Opção número 2, paro de vender esse produto? Pô, é o carro-chefe. Opção número 3, que é a melhor alternativa, na hipótese lá, né? Você tem um produto de excelente qualidade. Você não está se valorizando. Então, se você quer cliente preço, você tem um produto cliente preço. Se você tem um cliente produto qualidade, é cliente produto qualidade. Aí tem que praticar Exatamente. a diferenciação Então, desse assim, produto, né? Esse produto, para aguentar 180 quilos, é um produto de alumínio, super levinho, profissional, tá aqui o preço dele. Mas vai concorrer com o mercado, que o mercado está com os preços lá embaixo. Sim, você também tem outro preço até mais lá embaixo. Tem um produto B, tá certo? O que é o produto B? Olha, a máquina não vem numa maleta, mas vem num saco de batata, tá? Hipoteticamente falando, né? Sim. Vem num saco. Não é couro, é corino. A costura não é com aquela linha especial de sapateiro, não, é grampeado a máquina. E a máquina dele não é de alumínio, é de metalon, que é um metal, né? E assim, a emenda, que eles fazem a emenda lá, usa um parafuso Allen, cromado, lindo pra caramba, com uma porca. Quanto que aumentou o preço do preço lá em cima. metal? Uma porca, aquela porca que esqueci, que dá pressão, né? E tudo mais, com até a arruela de pressão, então aquilo é caríssimo. Esse produto tem pingo de solda. Então, esse é o preço, é metade do preço. Esse é o cliente preço. Você quer só para experimentar, só para descartar? É isso aqui. Agora, se você quer qualidade e manter um produto bem apresentável para o seu cliente, que você vai ficar balançando a maca, a solda quebra, cai, né? Então, não é um produto. Por um período ali, ela não vai ter... Encontrou um ponto de solução. Mas quanto que não resolveu, né? Então, assim, se eles continuam por mais quantos meses... Não iria quebrar de fato ou ficar insustentável um processo? Ficou 10 anos sem saber. Andando de lado, né? Que o produto dele era inviável pelo preço praticado. E olha só, vou até um pouco longe mais. Vou te dar o exemplo do... você pode até procurar em revista da FGV, né? A história do Carlos Groschny, né? Carlos Groschny é um brasileiro e tal. E ele criou um programa chamado Nissan 180. Então, assim... Esse problema tem desde o pequeno até o gigante. Estou falando da Nissan. Né? Com outras subsidiárias marcas, Renault e tudo mais. Sim. Então ele atuou na Nissan, na época de 2002, ele apresentou um projeto. A empresa vinha com deficiência financeira, tá? Com falta de fluxo de caixa, problema com vendas. Então assim, vai quebrar a empresa. Então ele criou Nissan 180. Presta atenção no número, 180. Cada um tem um significado. Brasileiro, hein? Né? Trabalhando lá para a Nissan. Então, o significado é o seguinte. Para a gente sair do pé na lama, né? Tirar o pé na lama e resolver esse problema financeiro, número 1, a gente precisa vender no mínimo 1 milhão de carros por ano. No segundo dígito, que é 8. Que a margem de contribuição seja 8%. Então, por exemplo, se vende um carro por 100 mil, tem que render 8 mil. Não é possível, descontado já os impostos, tá? Tem que render 8 mil. Então, se eu fabricar 1 milhão e tiver essa margem, eu consigo pagar minha dívida, que é o último número, 0, que o objetivo é endividamento 0, consigo pagar minha dívida em 5 anos. Essa foi a conta. Perfeito. E nesse projeto da margem de 8%, tem 30 e poucos veículos lá fabricando, aproximadamente, tá? Não lembro o número certo da história. E aí, desses 30 e poucos veículos, apenas, meia dúzia de veículos eram lucrativos. Porque fizeram todo esse projeto, desse trabalho, investiu nisso. Dá trabalho? Dá, mas vale a pena. Claro. Investimento que abre os olhos. Pô, você está fabricando esse veículo aqui, ele está no prejuízo. Então, para de fabricar ele. Ou aumenta o preço dele, ou muda alguma peça, faz alguma coisa. Mas não dá para praticar um preço inviável. Sem perder a qualidade, né? Exatamente. O que dá para reduzir sem perder a qualidade? Sim. Então, assim, enxugaram. Só vamos produzir produto lucrativo. Não esquece, não produz produto lucrativo. Se o preço dele não é competitivo no mercado, então esse produto não dá, está inviável, está fora. E aí ele fez esse projeto em 2002 para durar 5 anos até 2007. 1 milhão de carros vendidos por ano, fabricados e vendidos. Não é só fabricar e ficar parado no estoque. Né? 8 parado lá. Assim, não adianta fazer tudo isso se não tem vendas. Sim. Tá? Então, outro ponto crucial. Então, esse 8% de margem e o 0 endividamento. Então, assim, vai arrecadar tudo isso para pagar toda essa dívida. Perfeito. Por que ele ficou famoso? Porque ele conseguiu esse feito histórico em 2005. Em apenas 3 anos. Incrível. Saiu na Times, na Forbes, nas principais revistas aí mundiais, o melhor
né, CEO, administrador, não lembro o cargo exato dele lá. Mas é para essa empresa gestão, aí, né? Aí ele foi promovido para a Renault, e aí aconteceu um problema. Esse problema acho que pode virar a página, né? Ele foi preso, roubou de uma empresa, não sei se foi da Renault, do qual Renault. Aí estragou a história dele, né, coitado? Putz. Tava O indo tão brasileiro bem, né? roubou, desviou da empresa, fraudou, a auditoria pegou, foi preso. Putz. Né? Não sei se está preso, Sim. o que aconteceu com a história dele aí, mas estava bonito até Mas aquela parte, né? o fato foi que com gestão, Com gestão, né? ele conseguiu fazer um Exatamente. negócio diferenciado. Gestão de custos financeira, implantou, funcionou, tá vendo? Assim, é consultoria, gente. Seja pequenininho, ou seja grande, você tem que ter esse braço direito da consultoria. Mas eu vi uma... Não precisa ser mensal, mas pode ser pontual. Sim. Você conseguir Por projeto enxergar. mesmo, não. O projeto é esse. Exatamente. E esse ponto que você falou de vendas também, o que eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes o empresário, até comentei nas minhas redes sociais esses dias, que muitas vezes você tem... qual que é a palavra que vem, né? O cara começa a ver que tá faltando dinheiro, primeira coisa que acende na cabeça dele, venda, preciso vender mais. Correto. Não tô dizendo que tá errado. Coisa que acende, não tô dizendo que tá errado, tem que vender, obviamente, né? Porém... Faz um esforço, né, descomunal. Mas aí o que acontece? Vender mais, eu vou trabalhar mais, porque eu vou ter que entregar mais, ter que produzir mais, fazer um monte de coisa, né? Toda receita tem custo. Isso. Não existe receita sem custo. Aí se aumentar mais, aumenta o custo. Qual que é o ponto que você trouxe? Com esse exemplo foi maravilhoso. O que faz lucro é gestão, não é venda. Exato. Porque eu posso estar vendendo um produto com margem errada. Eu posso estar com um custo absurdo ali num produto ou numa operação que não me dá o retorno. Aí o que acontece? Eu aumento demais, ou às vezes eu vou crescendo e não faço essa gestão financeira de custo, contábil, tributária. No final das contas, eu tô com um negócio gigantesco, às vezes, faturando 1 milhão, que não me gera nada de lucro no final do mês. Pelo contrário, pode estar gerando muito prejuízo. Muito bem colocado. A solução não é só vendas. Claro, é ponto crucial. Perfeito. Mas é necessário você identificar se o seu produto vendido, ele é lucrativo. Sim. Mas fez uma conta aqui, é lucrativo tal, tá? Mas qual o volume de vendas necessário para achar o ponto de equilíbrio? Isso. E se esse ponto de equilíbrio, né, é lucrativo, né? Não, é incrível isso, porque assim, e é muito, até quando você fala, não é só vendas que a empresa precisa para crescer, para lucrar mais. Sim. O cara olha com a cara assim, mas tá louco? Tem que vender mais. Não necessariamente, porque às vezes esse custo extra que você tá tendo tá gerando um buraco absurdo. Exatamente. E aí você, um exemplo, às vezes forma de vender também não é só vender. Se eu tenho um prazo muito longo para receber, isso me faz ter muito custo financeiro, ou não ter que produzir, e pode ter inadimplência, várias coisas que não é só venda que vai resolver. Essa gestão, exato, né? Eu desenvolvi uma aula, uma videoaula, né, sobre esse ponto de equilíbrio. Legal. Quanto que eu tenho que gerar de vendas, considerando essa margem lucrativa, esses impostos, essas despesas, para eu chegar no resultado zero. Legal. Sem considerar o capital de giro, né? Porque o capital de giro é um outro ponto. Sim, com certeza. Mas quanto de vendas que eu tenho que ter, considerando que você recebe tudo, né? Que você venda. Sim. Que dê tudo certo. Dê tudo certo para chegar no zero. Ou se eu desejo ter um lucro X, faço uma conta inversa e com esse cálculo eu consigo identificar. Então, legal. Assim, precisa dessa consultoria financeira. Precisa, cara. E assim, essa clareza, né, que o empresário às vezes não tem, e é muito importante. Por isso que as empresas fecham de forma assim, abre muita empresa, mas fecha muita empresa, né? Então, precisa dessa informação. Já pra gente ir pro final aqui, Alexandre, como é que a gente encontra, né, na internet, nas redes sociais? Se alguém gostou aí, quer fazer um trabalho específico com você aí, com a sua equipe, com a sua empresa, como é que as pessoas te encontram, né, aí nos meios? Bom, pessoal que estão nos assistindo aí, né, vocês podem buscar no site da nossa empresa, www.saconsultoria.com. Nas redes sociais, eu tenho um canal no YouTube, tá? Mas esse canal foi específico para alguns alunos, né, dos quais eu desenvolvi aulas de contabilidade especificamente, mas estão todos convidados para assistir e ganhar esse conhecimento, esse aprimoramento aí. Perfeito. Inclusive, tem uma videoaula faça de Bolsa de Valores. Legal. Para você aplicar o conhecimento contábil para identificar em cima dos relatórios contábeis das empresas que estão lá. Qualquer empresa que você selecionar, né? Incrível. Vou acompanhar isso aí. Faz muito sentido. Tem algumas aulas lá e nessa aula especificamente para empreendedor, o canal chama Prof. Alexandre Schuster, tá no meu nome, tá? Vocês podem buscar lá. E especificamente nesse vídeo Ponto de Equilíbrio, interessante, ele mostra como se fosse uma loja, né, num shopping, explicando quais as despesas fixas que ela tem,
qual a necessidade de faturamento em cima de uma margem do produto que você vende. Que legal. Então você já encontra números. Então, quero ser empreendedor, seja num shopping, seja numa loja, né? Fora do shopping, ou nas redes sociais, você precisa desse planejamento. Isso é um plano de negócio. Incrível. Você desenvolve esse cálculo e a partir dele você sabe se o seu negócio se vale a pena, prosperar né? ou não. Exatamente. Ou até mesmo qual o caminho melhor seguir. Né? Vai trazer bastante resposta para as suas dúvidas. Legal, muito bom. E aí iniciou a atividade, né? Essa, acho que é vamos dizer assim, que eu falo aqui para o nosso pessoal que está nos acompanhando aí no seu canal, né? Parabéns pelos seus podcasts aí. Obrigado, maravilha. Vamos dizer assim, a dica que eu dou é faça esse acompanhamento. Então, assim, eu já tenho meu negócio, já está aberto, mas, poxa, faça uma consultoria pontual. Você vai identificar muita oportunidade da qual você não tinha nem visão disso e acabou conhecendo, surgindo oportunidades para trazer novas experiências e informações para aplicar dentro do seu negócio. Com certeza, muito bom, muito bom. E se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, clique no sininho, comenta o que você aprendeu, qual foi o ponto realmente aqui que o Alexandre trouxe que você não sabia ou algo que é importante você começar a olhar na sua empresa. E vai deixando os comentários aí pra gente responder, pra gente contatar você. E mais importante, se você quer que ele volte aqui para falar mais, aí tem muito assunto aí na área tributária, com certeza um grande especialista que vai poder compartilhar cada vez mais conhecimento. Então, se você siga a nossa empresa Sem Dívidas Bancárias na rede social, e também MK Ribeiro é a nossa empresa, e no meu perfil no Instagram, Márcio K. Ribeiro, também eu coloco conteúdo sobre gestão financeira todos os dias lá. Vai ser um prazer ter você na outra rede também. Beleza? Te encontro no próximo vídeo. Quero agradecer aqui a sua participação, Ale. Obrigado aí pela aula que você deu de vários pontos aí, foi muito bom. E espero te ver em outros episódios aqui, que foi muito legal, cara. Estamos aí. Obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.